oficialmente o episódio número 13 do nosso raio-x da questão challenge, esse desafio de analisar e resolver 2.997 questões. Se você eventualmente não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, acione o sininho, porque de segunda a sexta-feira, aliás, de segunda a quinta-feira, às 21h05, você vai me encontrar aqui ministrando essas aulas do raio-x da questão. Muito bem, vamos lá? Já iniciando valendo aqui, a gente vai para a questão número 107. Olha lá. Questão número 107. O enunciado diz o seguinte: os atos administrativos possuem alguns atributos, como a presunção de quê? Presunção de legitimidade. Claro, essa aqui é Teletubby. Presunção de legitimidade. Ou seja, até prova em contrário, presume-se que o ato foi editado em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico. E há, aí ele quer saber o que é isso aqui, que encerra um poder dado à administração pública unilateralmente, estabelecer uma obrigação aos particulares nos limites da lei. Aí está falando o quê? Da imperatividade. Está falando da imperatividade. Então, gabarito, letra B. Lembrando que os atributos dos atos administrativos, como eu já mencionei, é o PAI e T, extraterrestre, que é o tipicidade, o atributo da tipicidade, a exigibilidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade, e a presunção de legitimidade. Então, aí são os atributos do ato administrativo. São aí os atributos do ato administrativo. Muito bem. Prosseguindo, a gente vai agora para a questão número 108. Questão 108. Enunciado da questão 108 diz o seguinte: sobre o poder de polícia é correto afirmar. Não preciso dizer, poder de polícia é tema que se trata de figurinha carimbada em praticamente todas as provas de concurso público que cobram direito administrativo. A letra A diz: é correto afirmar, as atividades materiais de execução podem ser delegadas aos atividades materiais de execução podem ser delegadas aos particulares. Está correto. Só lembrar o seguinte: o poder de polícia compreende 4 atividades. Quais são? Legislação, consentimento, fiscalização e sanção. As atividades materiais de consentimento e fiscalização, elas podem ser delegadas a particulares. Então, fica correto aqui. Beleza? Agora, as atividades de legislação e sanção não podem ser delegadas a particulares e nem mesmo a empresas públicas e sociedade de economia mista. Além disso, sob o poder de polícia, letra B, é dotado de autoexecutoriedade, está correto, no sentido de que a administração pode executar suas próprias decisões sem que seja possível controle pelo poder judiciário. Não, aí está errado. O poder de polícia é autoexecutável, mas essa autoexecutoriedade não significa que os atos de autoexecução sejam excluídos do controle pelo poder judiciário. É só você lembrar o seguinte: nenhum ato escapa ao controle do poder judiciário, nem mesmo atos discricionários, porque, sendo discricionários, ainda assim a competência, a finalidade e a forma são elementos vinculados à lei e o judiciário vai poder controlar esses 3 elementos, competência, finalidade e forma, dos atos discricionários. Então, letra B está errada. Letra C, é correto afirmar que visa proteger bens, serviços e instalações municipais nos termos da Constituição Federal. Não, não é isso. Isso aí, ele estaria falando das guardas municipais.
Poder de polícia, ele visa restringir ou limitar o exercício de atividades particulares e o uso de bens privados em benefício da coletividade. Você quer ver a definição de poder de polícia? É só você dar uma olhada, dar um Google aí, dar uma olhada no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Então, letra C, de fato, está errado. Letra D, diz que é correto afirmar que se trata de poder conferido à administração pública de expedir atos administrativos gerais e abstratos com efeitos erga omnes. Não, isso aqui seria o poder regulamentar. Está falando do poder regulamentar. Na verdade, nós estamos tratando de poder de polícia, mas a letra D seria poder regulamentar. E a letra E, é correto afirmar que, quando se aplica uma multa decorrente de um descumprimento contratual, edita está diante do poder de polícia. Não. Multa por descumprimento de contrato, o descumprimento de cláusula contratual, decorre do poder disciplinar. Então, a aplicação de multa por descumprimento de cláusula contratual, ou é multa meramente contratual, ou é uma decorrência do poder disciplinar, não é poder de polícia. Então, gabarito da 108, letra A, mas trouxe vários tópicos sobre poder de polícia que merece a sua atenção, que você deve revisar. Então, fique atento a esse detalhe. Poder de polícia é intensamente cobrado. Unesp, FCC, IBAD, Sebrasp, praticamente todas as bancas. É um tema que você tem de dominar com todos os seus detalhes na ponta da língua. Questão 109. Questão 109. A questão 109, o enunciado diz: sobre a estrutura da administração pública, é correto afirmar que a atividade administrativa desempenhada por uma secretaria municipal é exercida de forma descentralizada. Está errado. Secretaria municipal, secretaria estadual, ministérios são órgãos da administração direta. E quando um serviço, uma atividade é desempenhado por um órgão da administração direta, isso se chama de atividade centralizada. Agora, quando se trata de uma atividade descentralizada, nós estamos falando de uma atividade que foi transferida para ser executada por uma autarquia, ou uma fundação pública, ou empresa pública, ou sociedade economista mista, ou até mesmo consórcio público. Então, secretaria municipal atuando não é atividade descentralizada, é atividade centralizada. Está errado aqui. Então, essa letra A está errado porque seria atividade o quê? Centralizada. Letra B, é correto afirmar que as autarquias são criadas por lei, perfeito, desenvolvem a atividade típica do Estado, perfeito, e estão hierarquicamente subordinadas. Olha, nenhuma das entidades na administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedade de economia mista, elas não são subordinadas à administração direta. Elas mantêm uma relação de vinculação que gera o chamado controle finalístico ou tutela, mas não estão subordinadas hierarquicamente. Portanto, a letra B está errada. Letra C. É correto afirmar que sociedade de economia mista é entidade dotada de personalidade jurídica, correto, de direito público? Não. Empresas públicas e sociedade de economia mista, ainda que sejam prestadoras de serviço público, a personalidade jurídica delas será sempre de direito privado, predominantemente regidas por direito privado, sem prerrogativas, portanto. Então, está errado. Agora, constituída sob a forma de sociedade anônima, aí está certo. A parte final está correta. Eu quero que você leia depois o artigo 5º do Decreto-Lei 200 do ano de 67. Prosseguindo. Letra D. É correto afirmar que, na sociedade de economia mista, há conjugação de recursos particulares com recursos provenientes de pessoas de direito público ou de entidades de suas administrações
indiretas. Certo, errado ou hoje? Olha, a sociedade de economia mista não necessariamente vai haver a conjugação de capital público-privado, porque pode ter sociedade de economia mista combinando os dois capitais. Mas, quando ele diz, nas sociedades existe isso, existe a conjugação de recursos particulares com recursos provenientes de direito público ou de entidades da administração direta, está correto. Está correto. Isso não é imperativo, mas normalmente é assim. Ou seja, na sociedade de economia mista, a constituição do capital que a formou pode vir de recursos públicos, inclusive vindo das entidades da indireta, com recursos particulares. Por último, a gente tem, é correto afirmar que a expressão empresas estatais engloba as empresas públicas, a sociedade de economia mista e as autarquias. Não, autarquia não, fundação não. E é bom lembrar, estatais, nós estamos falando só de empresas públicas e de sociedades de economia mista. Essa questão 109 é uma bela questão que suscita os temas mais importantes sobre a administração direta e sobre a estrutura da administração. Então, se você teve facilidade para compreender todas as opções, maravilha, você fez uma bela revisão e está bem do ponto de vista desse conteúdo. Se teve alguma dificuldade, você precisa revisar e aí incorporar um pouco mais esses detalhes na sua revisão. Questão 110. Questão número 110. O enunciado diz, sobre o conceito de administração pública, assinale a alternativa correta. E aí a alternativa A diz o seguinte, a administração pública, em sentido subjetivo, é a cúpula diretiva do Estado, responsável pela condução das atividades estatais, ou seja, o conjunto de poderes e órgãos constitucionais. Olha, a administração em sentido subjetivo diz respeito a quem desempenha as funções administrativas do Estado. E não são apenas os órgãos e poderes constitucionais de cúpula. Os órgãos, o conjunto de órgãos e poderes constitucionais de cúpula, isso aqui equivale a governo. Isso aqui é o governo. Aí. É o governo. Tudo bem? Beleza. Letra B de bola. Letra B de bola. Para confirmar, para continuar aí a análise da questão. Na acepção objetiva, a administração pública é a atividade diretiva do Estado, confundindo-se com o complexo de suas funções constitucionais básicas. Não. Ele está confundindo o conceito de administração com o conceito de governo. Governo que é o complexo de suas funções essenciais básicas. Está errado. Letra C. No conceito de administração pública podem ser destacados 3 elementos. Povo, território e governo. Não. O conceito que comporta esses 3 elementos é o conceito de Estado. E não de administração, é o conceito de Estado. Nem é conceito de governo. Então, por isso, letra C está errada também. Então, o conceito que necessariamente compõe-se das noções de Estado, governo e território, povo, território e governo, é o conceito de Estado. Então, letra C está errada também, letra B já está errada. Letra C, a letra D, aliás. O conceito de administração pública coincide com o conceito de poder executivo. Não. O conceito de administração é o conjunto dos órgãos e entidades nos 3 poderes que desempenham, ainda que de forma atípica, as funções propriamente administrativas. Nomear servidor, conceder férias, executar o serviço. Então, letra D está errada. A letra E, a administração pública em seu sentido objetivo, diz respeito ao quê? Se confunde com a função administrativa. Perfeito. Devendo ser entendida como a atividade administrativa exercida pelo Estado. É o gabarito. Letra E. Essa questão é uma belíssima revisão sobre as noções de Estado, governo e administração pública e as concepções subjetiva e objetiva de administração pública.
é um prêmio. Essa questão é um prêmio para você revisar, suscitar em você a revisão do que é o conceito de Estado, o que é o conceito de governo, o que é o conceito de administração, a inter-relação entre eles, o que é o conceito de administração em sentido subjetivo e o que é o conceito de administração em sentido objetivo. Estava dominando isso aí? Está tudo ok para você? Maravilha, serviu de revisão. Não está dominando algum aspecto? Procurar o seu material de revisão, seu rascunho que vai complementar o que eu já disse. Questão 111. Questão 111. A questão 111 diz: o princípio da, saber que princípio é esse, nada mais é do que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador público que só pratique ato para cumprir o seu fim legal. No que concerne aos princípios constitucionais da administração pública, assinale a alternativa que completa a assertiva. Olha, é a letra B, impessoalidade. Só que eu preciso mostrar para você o seguinte: como se trata de uma questão de múltipla escolha, a múltipla escolha sempre trabalha com a ideia de mais correto, mais adequado. Mas o que eu quero que você grave? Primeiro, para a maioria esmagadora da doutrina e para a nossa jurisprudência, impessoalidade não é um princípio sinônimo de finalidade. Entretanto, doutrina e jurisprudência entende que o princípio da impessoalidade e o princípio da finalidade pública estão intimamente correlacionados, de tal maneira que a violação de um deles necessariamente vai acarretar a violação do outro e vice-versa. Aqui nessa questão da VUNESP, acabou seguindo a posição de alguns doutrinadores, no caso aqui o Eli Lopes Meirelles, né, de que impessoalidade e finalidade são sinônimos, mas o que prevalece atualmente, aí fica com essa ideia, é que impessoalidade e finalidade estão intimamente correlacionados, a ponto de a violação de um necessariamente violar o outro, mas eles não são sinônimos. Mas aqui para a nossa múltipla escolha, o gabarito fica letra B. Mais uma importante revisão aí da correlação entre os princípios da impessoalidade e o princípio da finalidade pública. Prosseguindo, a gente vai para a questão número 112. Questão 112, o enunciado diz: é a atividade da administração pública que limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato em razão de interesse público concernente à saúde da população, à conservação dos ecossistemas, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas e outras atividades dependentes de concessão, autorização, permissão ou licença do poder público, de cujas atividades possam decorrer poluição ou agressão à natureza. Este conceito é o conceito de quê? Licença ambiental? Não. Competência para exercer a política ambiental? Não. Tutela difusa do meio ambiente? Não. Poder de polícia ambiental. Inclusive, esse conceito que está no enunciado, ele se parece muito com o que está, e aí eu peço para você ler, artigo 78 do Código Tributário Nacional. Acho que, de repente, vale a pena você até copiar esse artigo aí no seu material de revisão, pelo menos resumi-lo nos seus aspectos mais importantes. Então, é o poder de polícia ambiental. Lembre que existe o poder de polícia edilícia, que cuida das edificações, alvará, habite-se, poder de polícia sanitária, poder de polícia ambiental, poder de polícia de trânsito, poder de polícia relativo a medicamentos e por aí vai. Então, 112, letra D de dado. Questão número 113. Questão 113 diz o seguinte: na ação de desapropriação, a contestação poderá alegar. Olha, desapropriação é a intervenção
supressiva do Estado na propriedade. Intervenção supressiva do Estado na propriedade. Beleza. Agora, numa ação de desapropriação, a ação judicial, a contestação vai ser feita pelo proprietário da área que está sendo desapropriada, pode alegar o quê? Pode alegar toda a matéria de direito disponível? Não. Ele não pode alegar, por exemplo, propriedade, posse, não vai alegar nada disso. B. Pode alegar toda a matéria preliminar de mérito pertinente a evitar a desapropriação? Não. O que ele pode alegar é a prévia e justa indenização. Ele pode alegar que a indenização não foi feita previamente, e ele pode alegar que o valor da indenização não é justo. Letra C. Somente questão processual, como competência do juízo? Não. Além de questão de competência do juízo, pode alegar também o valor, né, o justo valor da indenização. Letra D. Pode alegar questão sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço? Aqui sim. Então, vício processual, ele pode alegar na contestação, o proprietário da área, e ele pode impugnar o preço, dizer que o preço não é justo, o valor não é o valor de mercado, não é o valor que vale a área, o valor que se quer dar à indenização. E alegar somente questões relativas a preço? Não. Então, na questão número 13, o que você vai extrair daí? Numa ação de desapropriação movida pelo poder público, o proprietário da área pode contestar, e na contestação ele só pode se defender alegando duas coisas. Todas as questões processuais ele pode alegar, e no mérito ele só pode alegar que não houve o justo preço indenizatório. Ou então, que a indenização não foi feita previamente. Beleza. Questão 114. Questão 114. Na questão 114, o enunciado diz: no que concerne ao processo administrativo disciplinar, o PAD, é correto afirmar, letra A Constituição Federal exige a instauração de sindicância preliminar visando alicerçar eventual acusação. O texto constitucional nada diz sobre a necessidade de prévia sindicância para poder se instaurar o processo disciplinar. Ponto. Isso não é tratado nem de forma explícita nem implícita no texto constitucional. Lá na Lei 8.112, por exemplo, e nas leis estaduais distrital de servidores, a sindicância não é necessariamente obrigatória como procedimento prévio ao processo. Se já houver indícios suficientes da autoria e materialidade da infração disciplinar, já pode instaurar o PAD direto. Portanto, a letra A está errada. Letra B diz o seguinte: é correto afirmar que na sua instauração do PAD, né, em razão de sua natureza sancionatória, a administração pública não poderá se socorrer de prova emprestada. Pode. A administração pode utilizar a prova emprestada de outro processo disciplinar, ou ela pode utilizar a prova emprestada da justiça civil ou criminal, ou mesmo da improbidade. Então, a letra B está errada. Letra C. A Constituição Federal exige a instauração de inquérito administrativo preliminar visando a apuração da responsabilidade civil administrativa. Não. Não necessariamente exige inquérito administrativo preliminar. O que pode acontecer é instaurar a sindicância preliminar investigativa se os elementos de indícios não forem suficientes para justificar a instauração do processo disciplinar. Letra D. A letra D diz: é correto afirmar que deve ser regulado obrigatoriamente por legislação federal. Não. Processo disciplinar contra servidor estadual. A Lei de Servidores do Estado. Processo disciplinar contra servidores do DF. Lei Complementar 840, Lei Distrital. Processo disciplinar contra servidores dos municípios. A Lei de Servidores do Município. Estatuto dos Servidores do Município. Está errado. E a letra E. É correto afirmar que a falta de defesa técnica por advogado não ofende a Constituição. Está correto. Isso aqui está correto.
E, inclusive, isso aqui está na súmula vinculante número 5 do STF. O STF já consagrou em súmula vinculante que é dispensada a defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar. É recomendável você enfrentar um PAD sem a defesa técnica jurídica? Absolutamente não é recomendável, mas não é obrigatório. Inclusive, você pode outorgar um mandato, poderes para alguém que nem é advogado se defender por você. É recomendável? Não é. Mas é obrigatória a presença do advogado? Não é obrigatório. Questão número 15. Então, a questão F ficou correta na 114, 115. Na questão 115, nós temos o seguinte. O enunciado diz: a Prefeitura Municipal de Arujá, ao constatar num contrato administrativo vícios inerentes aos requisitos de validade dos atos administrativos em geral, exemplo, vício de competência, de forma ou motivo, ou mesmo ao verificar a ausência de licitação prévia nos contratos não abrangidos pelas hipóteses de dispensa ou inelegibilidade de licitação, deverá. Então, o que a Prefeitura deve fazer ao detectar algum vício de legalidade no contrato ou a falta de prévia licitação? O que ela deve fazer? Letra A, revogar o contrato? Gente, vício de legalidade não é caso de revogação. Atos ou contratos com vícios de legalidades, eles são irrevogáveis. Eles devem ser anulados. Então, isso aqui está errado. Inclusive, você vai dar uma olhada depois no artigo 59 da Lei 8666/93. E com efeito ex tunc. Se fosse revogação, seria ex nunc. Errado. Bom, deverá ser anulado, correto, com efeito ex tunc, ou seja, retroage, perfeito, não se exonerando do dever de indenizar o contratado, está no artigo 59, pelo que houver executado até a data da declaração de nulidade. Perfeito. Esta letra B está de acordo com a teoria das nulidades, perfeito, e está de acordo com a literalidade do artigo 59 da Lei 8666/93. É o nosso gabarito. Mas vamos confirmar o gabarito. Letra C. A letra C diz: deverá ajuizar a ação judicial visando a declaração de invalidação. Não. O poder público tem a prerrogativa de ele mesmo anular o contrato. Se você tiver dúvida, dá uma olhada no artigo 58. Artigo 58 da Lei 8666/93. Artigo 58 e 59. Não precisa ajuizar. Administrativamente já anula. E aí os efeitos da anulação, certo, serão ex tunc. Letra D. Deverá anular o contrato, perfeito, com efeito ex nunc, não. Efeito é ex tunc, retroage. Exonerando-se do dever de indenizar? Não, ela vai ter que indenizar aquilo que já foi executado. Está errado também. E letra E, revogar não é revogação, o efeito seria anulação, seria ex tunc, em razão de oportunidade e conveniência. Não. Vício de legalidade, a gente faz o quê? Faz a anulação. Faz a anulação nos termos do artigo 59 da Lei 8666 e da teoria das nulidades no ato administrativo. Beleza. Muito bom. É isso aí. Espero que não tenha travado tanto, tenha sido tranquilo aí, mas a gente chega aí ao final rápido, curto e grosso, mas tomem nota daquilo que você eventualmente teve alguma dificuldade. Fizemos uma bela de uma revisão de tópicos importantíssimos com detalhes sobre cada um desses temas. Mas chegamos ao final aqui do nosso episódio número 13 do Raio-X da Questão Challenge. O objetivo é analisar 2.997 questões. Aqui é uma maratona, devagar em sempre, né? Assim, uma marcha atlética e segue o jogo. Aproveite aí daqui até a próxima aula para você esmiuçar aí seu material de revisão em algum tópico que você não conseguiu compreender muito bem ou que não revisou e não está memorizado ainda muito bem o que nós vimos aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Se você quiser ter acesso ao material de apoio sempre na descrição do vídeo, meus cursos exclusivos na descrição do vídeo, compartilhe essas aulas com amigos, inimigos. Fale aí para os outros desse trabalho que eu venho fazendo aqui sempre de segunda a quinta-feira.
Um abraço para você, um bom descanso. A gente se encontra amanhã no próximo episódio. Tchau, tchau.